Agora vamos seguir, porque eu disse que a gente tem muita história hoje. E essa história que vamos contar é muito legal. É uma história de empreendedorismo feminino. Ó, a gente vai conversar com duas corajosas que decidiram mudar radicalmente a vida delas através da culinária afetiva. Elas empreenderam através do bolo de rolo, que é uma iguaria típica do estado do Pernambuco. E a gente vai conhecer essa história justamente com elas, entender os desafios dos empreendedores, da maternidade real. E eu recebo com muito carinho a Anicele de Almeida e a Karina Pereira. Sejam bem-vindas, meninas. Vocês são de Santos? Somos de Santos. Vocês são amigas, irmãs, cunhadas? Todo mundo pergunta isso. É a primeira pergunta sempre. Nós não somos irmãs, muita gente acha que somos. Nós somos amigas. Nos tornamos amigas em Santos. Nós lá em Pernambuco, quando morávamos lá, não nos conhecíamos. Ah, vocês são de Pernambuco? Sim, somos pernambucanas. Que legal! E de repente, vocês duas foram parar em Santos? Exato. Sim. E como é que vocês se conheceram? Então, eu comecei a fazer bolos em Santos, né? Fui eu que comecei. E através de uma rede social, eu postei o meu bolo e comecei a marcar alguns lugares, né? Algumas pessoas e um patrocínio pago. E então a Anicele me encontrou num anúncio do Dia das Mães e ela me encontrou e disse: nossa, bolo de rolo em Santos, não acredito. Porque pra mim foi uma super, assim, alegria, né? Porque bolo de rolo, eu precisava, quando fosse lá em Pernambuco, então quando eu ia lá visitar minha família, eu voltava e na mala tinha o bolo de rolo garantido, porque em Santos não encontrava bolo. Então, pra mim, quando eu encontrei alguém de lá que faz bolo, eu falei, nossa, isso é uma alegria imensa. Vou virar cliente, você pensou? Total, total. Bom, daí de cliente você passou a sócia, foi isso? Antes nos tornamos amigas, né? Justamente porque foram tantas coincidências nesse primeiro contato nosso. Eu lembro que eu entrei em contato com a Karina, né? Pra já garantir meu bolo. E aí eu falei, mas como assim? Você é de Pernambuco? Porque a gente começou a conversar. E ela me mandou um áudio e eu falei, opa, eu conheço esse sotaque. Aí eu falei, você é de lá? E ela falou, sim, eu sou de lá. Eu falei, eu também sou. E aí nesse bate-papo, a gente teve 1001 coincidências, assim, coisas em comum. Qual que é o Instagram de vocês? Afetiva Bolos de Rolo. Vou pedir para a produção colocar aqui no fundo Afetiva Bolos de Rolo, que aí a gente já vai vendo um pouquinho. Eu ia adorar se vocês tivessem trazido fotos das histórias de vocês trabalhando. Nossa. Da próxima vez tem que vir Vamos assim, cheio de coisa pra gente ver ali um pouquinho desses bastidores. Um pouquinho dessa amizade e que mistura, inclusive, maternidade real, né? Então, continuando a sua história. Então, aí a gente conversou e a gente foi morar em Santos e eu falei assim, como que você foi parar em Santos? Como é que você veio pra cá? E ela falou, não, porque meu esposo trabalha em determinada empresa. Eu falei, meu esposo também trabalha nessa empresa. Então, assim, nós fomos pra Santos em momentos diferentes. Eu já estou lá há 12 anos e a Karina tá há 5. Mas, assim, pelas mesmas razões, que foi o emprego, o trabalho dos nossos esposos. Mas assim, então, isso é só uma das coincidências, tá, Cláudia? Não, tem já várias. tem duas, não foi? As duas de Pernambuco. De repente, as duas em Santos, duas. E depois descobrimos que morávamos no mesmo lugar, 3. Morávamos no mesmo bairro. No bairro, bem pertinho, 2 quadras. Inclusive, amigos em comum, porque eu falei assim... Aí eu falei, de onde você é? Aí ela falou, sou de Passira, que é uma cidade de lá de Pernambuco, do interior. Eu falei, olha, eu nasci em Recife, mas a maior parte da minha vida eu morei em Vitória, que também é no interior, ou seja, são cidades próximas. Eu não sei porque nós nos conhecemos, Deus quis, lá. Deus, Deus, boa, Deus que providencia tudo mesmo. Tô vendo as imagens dos bolos de vocês, que coisa boa, hein? Vocês fazem até pra lembrancinha de aniversário de criança. Exato, Aniversário de casamento. Isso, casamento. Bodas, batizado. Agora, me conta um pouco como é que é empreender, começar do zero. Você começou do zero, Sim. né? Quando você Sou a Anicele. Anicele. Quando a Anicele te conheceu, você já empreendia? Sim. Você começou do zero. O que você fazia antes? Olha, eu sou formada em fisioterapia, vim de Salvador, morava lá e vim para Santos. E quando eu tive a minha primeira filha, eu disse, eu vou largar a fisioterapia para cuidar só dela.
Porque como a gente não mora junto da família, a gente perde um pouco da rede de apoio, né? Difícil demais, é. É muito complicado. Aí meu coração, assim, ó, não vou deixar ela sozinha e vou ficar só com ela. Mas aí eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa. E sempre para mim fazer doce, fazer bolo, vem da infância, desde os 7 anos que eu faço bolo. E aí comecei a empreender com o bolo de rolo aqui em Santos. Você nunca tinha vendido antes? O bolo de rolo nunca tinha vendido. E aí eu fiz o meu primeiro bolo e vendi para uma amiga e ela postou num grupo, né, no celular e aí veio um monte de clientes, né? E eu comecei a empreender com o bolo de rolo. Gente, que legal. Agora, você me contou que a Nicélia, ela te achou, a Nicélia, né? Ela te achou porque você fez um post patrocinado. Isso. Vamos lá, gente, aulinha agora aqui de rede social. O que é um anúncio pago? O que é um post patrocinado? O simples fato de eu postar ali no Instagram já não me garante que todos aqueles meus seguidores vão me ver? Não, assim, há o alcance, mas ele é maior quando você investe. E aí você paga para o Instagram ou qual rede social que seja, em fazer uma entrega maior daquele teu conteúdo. Então, quando há um pagamento por esse serviço, o alcance é bem maior. E foi isso que a Karina estava buscando naquele momento que ela estava querendo divulgar, acho que era do Dia das Mães. Isso. Tanto que apareceu para mim. Eu estava super de acaso, vendo uma rede social, não estava buscando nada de bolo de rolo. Até porque eu nem imaginava essa hipótese em Santos eu comer bolo de rolo. Mas então aconteceu de acaso. O inteligente lá dentro, o algoritmo, entendeu que você era de Pernambuco e quem é de Pernambuco gosta de bolo de rolo. Exato. Olha isso. Porque há esse filtro, né, quando a gente É faz. tudo ligado. Agora, me conta uma coisa, você gastou quanto para fazer essa propaganda na rede social? Aí eu fiz a postagem no valor mínimo, Qual? acho que foi 5 ou 6 reais, algo assim. 5 ou 6 reais. Isso. Olha que legal. É bom a gente entender também, porque tem gente que fica com esse medo, né? Mas será que eu tenho que investir tanto? Porque já tá difícil começar, ainda vou ter que botar dinheiro na internet? Exato. Então, um pouquinho que coloca já faz um barulhinho. Ah, sim. Aí você usou hashtag? Usei várias hashtags e usei também o público que eu queria alcançar, né? Você coloca algumas pessoas que você gostaria, né? Vai filtrando as pessoas que gostariam, que teria a possibilidade de comprar o seu bolo, e aí eu fui colocando. Eu não tinha muita Provavelmente você experiência. pensou assim, a turma que tá aqui em Santos. Esse Isso. bolo pode viajar longe? Pode. Pode? Pode. Ele Isso tem é bom. uma durabilidade de mais de 7 dias fora da geladeira. E nosso produto é totalmente artesanal, não usamos conservantes, nada. Mas ele tem uma durabilidade boa. Olha que beleza. Agora me conta, você estava lá, eu vou perguntando porque vem coisas na minha cabeça, sim. né? É uma Você história. também tem filhos? Tenho um filho. E então, essa coisa do empreendedorismo, ela surgiu para mim justamente na maternidade também. E é interessante falar, Cláudia, que assim, a afetiva hoje ela está acontecendo na minha vida, mas lá atrás, quando eu me tornei mãe, o empreendedorismo, ele se tornou assim, ele veio para mim, sabe? Como uma opção, e eu comecei a sentir no meu coração esse desejo. E eu tive um outro empreendimento antes da afetiva, e um empreendimento que durou 1 ano. E às vezes as coisas acontecem num período menor do que a gente planeja, e às vezes a gente fala, mas não deu certo. Mas na verdade, às vezes é Deus mesmo nos preparando para viver algo maior mais na frente, para viver um outro plano. E aí a gente às vezes passa por algumas situações e fala, poxa, não deu certo, desaponta, ou então não tenta novamente. E eu acho que é disso que vem essa coisa da resiliência, né? Da gente, não deu certo, mas eu sabia que era um sonho que ele não estava interrompido, ele estava só adormecido. Gente, Em eu falo algum tanto momento, disso aqui no meu livro. Isso ia acontecer. Hoje, melhor que ontem, tem um capítulo inteiro que eu falo disso. Exato. Porque a gente tem essa sensação mesmo. Fala assim, de frustração. não deu certo, eu fracassei. Não, você não fracassou, você só está caminhando. Exato. Você só está pedalando na estrada da vida. Você não foi levado para uma estrada que te deixou pior, que te emburreceu, que te privou. Ao contrário, você foi ganhando experiência. A gente está aqui para viver hoje melhor que ontem. Aliás, quem não comprou esse livro ainda, não perca tempo. Até o QR Code já está aí, você pode pedir, porque eu tenho certeza que vai ser uma boa diferença na sua vida, viu? É sensacional. Pode pedir também pelo WhatsApp 11 9 20 20 50 45. Agora vamos continuar. Então, você tinha empreendido com o quê? O que você fazia? Eu tinha uma franquia de perfumes e cosméticos
E foi tudo assim, junto. Foi como se eu tivesse tido 2 filhos, porque um negócio, ele é literalmente como um filho. E quando você tem uma sócia, é como se fosse um casamento mesmo, porque a gente faz tudo juntas, a gente se fala o dia inteiro, a gente tá junto o tempo todo, entendeu? Então é como um casamento. Então eu tive, no mesmo momento, foi junto, assim, eu tive meu filho, ele bebezinho, eu já ia pra loja com ele. A loja de perfumes. Uma loja de cosméticos, eu tinha uma franquia, né? Uma franquia, e durou 1 ano. Só que eu vi que não... Quando você empreende, você tem que estar por inteiro. E naquele momento, eu precisei colocar na balança o que é que precisava mais de mim. Eu achei que daria para conciliar as 2 coisas, mas naquele momento, naquele contexto, eu preferi abrir mão. E eu falei, o sonho vai ficar adormecido. Em algum momento, eu vou botar isso... Vai vir à tona novamente. Mas você aprendeu muita coisa, Nicele, nessa franquia. Nesse 1 ano como franqueada, você tem aula, não é? Exatamente. E você vê o quanto você é forte, porque não é fácil eu tocar um negócio. Tudo bem que eu tinha o apoio do meu esposo. E franquia, muita coisa já vem pronto, é uma coisa padronizada. Mas é ali no dia a dia, é você. Então, tinha hora que eu falava, gente, não vai dar, mas... Eu vencia, cada dia que eu vencia ali, eu falava, eu consegui, é possível, mas... Agora vamos pensar então na empresa das 2. Isso. Aí nessa altura do campeonato você já estava desistindo do seu negócio. Isso. E eu começando a minha, Você né? começando a sua, Isso. já vendendo bolo, aí vocês já eram amigas. Sim. Conhecidas, Isso. vai. Isso, a gente se conheceu e aí... O bolo de rolo promoveu nossa amizade, né? Isso, trouxe os afetos, né? As lembranças, as memórias. Então, a Nicele entrou em contato comigo e disse assim, Deus está me movendo. Eu tenho orado pedindo a Deus, né? E vamos se unir aí para fazer o bolo de rolo. Vamos unir forças. Aí eu disse, nossa, com certeza, bate aqui, amiga. Legal. E aí a gente começou, porque... Uma mão é muito boa, né? Mas 2 tem mais força, né? Então, uma levanta a outra. Então, se eu sou especialista em uma área, ela é em outra. E quando junta tudo é melhor, né? Eu não conseguia ter o nível, digamos, que tem a Afetiva hoje quando eu era sozinha. Porque muito conhecimento a Nicele já tem, né? Ela já tem bagagem, ela sabe de questão de publicidade, de marketing. E, então, isso é muito bom. Eu sei trabalho mais com a parte de fazer mesmo o bolo, de produzir, e ela foi aprendendo. E isso Gente, foi eu tô muito tão bom. feliz com essa pauta. Meninas, eu fico vendo vocês, às vezes, olha, sofrendo tanto, camelando mesmo, trabalhando dia, noite, e fazendo artesanato e fazendo comida. E, de repente, o negócio não vai. Porque a gente tem que entender que a gente tem, de fato, como a Karina tá falando, as nossas limitações. E, às vezes, na maioria das vezes, é muito melhor dividir para multiplicar. Isso. Então, convida alguém. Sabe, sentiu no coração. É claro que você vai ver se é a pessoa mesmo que pode te ajudar, né? Você vai pedir orientação de Deus. Eu sempre falo que Ele confirma, quando é da vontade dEle, as coisas acontecem de forma perfeita. Mas divida para multiplicar. Seu negócio pode expandir, porque sozinho, é como você falou, a gente tem tanta limitação. A Bíblia até fala sobre isso, né? Melhor 2 Isso. do que 1. Exatamente. E assim, Cláudia, eu lembro que quando eu vi, a primeira vez que eu comi o bolo da Karina, para um pernambucano que está longe, olha, comer aquele bolo foi assim, uau, para mim foi um refrigério, sabe? Eu voltei lá, foi como se eu estivesse com a minha maninha, com meu pai. Que delícia! Então, assim, traz essa memória mesmo. E foi muito gostoso. E era exatamente isso. Eu falava, gente, como assim? Ela é pouquíssimo conhecida aqui. E foi quando eu falei, gente, eu tenho que mudar esse cenário. A gente E hoje vocês já precisa são unir. mais conhecidas por lá. Sim, graças a Deus, a gente lá já tem tido, assim, muita valorização do nosso trabalho. A mídia lá local. E hoje mais também ainda, tem se desce interessado. aqui o Instagram das meninas, quero ver você seguindo, vamos fazer esse Instagram ter mais seguidores ainda, compartilha com os pernambucanos que estão com saudades. Cadê o nome? Não, volta lá no nome. Aí, ó, é o Afetiva Bolos de Rolo. Pode seguir. Tá com 7.797, quero ver se a gente bomba esse número aí. Vamos dobrar esse número? Vai lá, segue e deixa carinho pra elas. Meninas, vocês estão falando tanto e eu tô com vontade, obviamente, de experimentar esse bolo. claro. E vocês vão ensinar alguma coisa boa pra gente. Sim, O que a gente vai aprender? O bolo de rolo tradicional de goiabada.